Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós exaltamos a ti, Senhor. Essa é a tua casa. Nós somos tua habitação, Senhor. Nós nos reunimos para o louvor da tua glória, para que o seu nome seja estabelecido na terra. Senhor, as nossas vidas nós estamos entregando, Pai. Tudo é teu, Senhor. Todos, Senhor, os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todos os nossos desejos, nós colocamos diante do teu altar, Senhor, nesse momento, Pai. As nossas ansiedades, Senhor, as nossas dúvidas, Pai, nós colocamos diante de ti, Senhor. Os nossos talentos, ó Pai. Aquilo que nós apreciamos, Deus. Aquilo, Senhor, que nós temos como de melhor, Pai. Nós queremos colocar diante do teu altar e dizer: toma, Senhor, as nossas vidas. Toma a vida dessa igreja, Senhor. Toma a minha vida agora, Senhor. E que seja feita a tua vontade. Que o teu nome seja exaltado, porque o teu nome é acima de todo nome. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre e sempre. Amém. A paz do Senhor, igreja. Eu gostaria de convidá-los, enquanto as luzes são acesas, a abrir as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Aleluia. Quem não gosta de ler esse texto, né? Chega a dar um alívio, um conforto, um consolo no nosso coração, porque tudo que nós queremos, tudo que nós anseiamos, tudo que nós desejamos é que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida. E esse texto, ele fala exatamente sobre isso. O Senhor, ele tem uma bênção sobre nós em tudo que nós fizermos. Aleluia. Todas as coisas que você fizer, tudo aquilo que você puser a sua mão, diz a palavra, que você será abençoado. E a palavra bênção é algo que o Senhor tem para nós. Nós somos filhos de um Deus grandioso que tem uma preocupação de estar nos abençoando. Tem um desejo, uma vontade, uma satisfação, um prazer em te abençoar, em me abençoar. A gente percebe isso quando a gente lê a palavra de Deus. A palavra bênção ou abençoar, ela aparece 474 vezes na Bíblia. Quando eu comecei a estudar sobre bênção, eu falei, então Deus realmente está interessado em abençoar o seu povo. Porque Ele constantemente está colocando esta palavra nas Escrituras. E aí,
Você vai lendo o livro do Senhor, você vai aprendendo da lei do Senhor e você vai entendendo, você vai percebendo que existe bênção de Deus sobre a sua vida, que existe promessa de Deus para a sua vida, que Deus quer lhe fazer crescer, que Deus quer lhe fazer prosperar, que Deus quer lhe fazer feliz. E bênção, ele traz esse sentido de crescimento, de multiplicação, de prosperidade. A bênção do Senhor, ela traz esse impacto sobre as nossas vidas. E é isso que o Senhor deseja para mim e para você. Que você cresça. O Senhor deseja que você cresça. O Senhor deseja que você vá além. O Senhor deseja que você avance. O Senhor deseja que você ultrapasse as barreiras. É isso que Deus tem para a minha e para a sua vida. É um Deus que se preocupa, que se importa em me abençoar e em te abençoar. Aleluia. Deus quer que nós andemos em bênção também para demonstrar o reino dele na terra. Porque se você é abençoado nos seus caminhos, o seu testemunho de vida vai impactar as pessoas que te cercam. O mundo ele fica olhando para nós, né? O mundo ele fica nos observando. E se você é uma pessoa que caminha em bênção, se você é uma pessoa que caminha em vitória, se você é uma pessoa que caminha em crescimento, você está manifestando o reino de Deus aqui na terra. O que é o reino do Senhor? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Coisas raras, né? Coisas raras nos nossos dias, porque temos vivido momentos de grande injustiça. A gente vê a injustiça se espalhar sobre a terra. E se eu e você somos embaixadores do reino de Deus, nós não podemos ser coniventes com a injustiça. Nós não podemos ser os agentes da injustiça. Porque nós somos aqueles que trazem o reino de Deus para a terra. O reino de Deus é um reino de paz. Que palavra rara, né? E a paz do Senhor, geralmente eu saúdo graça e paz, mas hoje eu saudei com a paz do Senhor, porque a paz do Senhor, ela é uma paz que excede o entendimento. É algo que vai além de circunstância. E é algo que aqueles que têm uma experiência com Deus, que têm o entendimento de que o Senhor é o seu Pai, o seu pastor, aquele que cuida de você, você consegue caminhar em meio a toda a turbulência da vida e permanecer tendo uma paz, tendo uma confiança, tendo uma certeza. E você consegue transmitir a paz. Então, se a sua presença não tem trazido paz aonde você chega, se as suas palavras não têm sido palavras de paz, de conciliação, é preciso que você reveja as suas posturas e as suas falas, porque o embaixador do reino, ele traz paz, porque nós somos de um reino que é um reino de paz. Por mais que a realidade que estejamos vivendo na terra seja completamente diferente, porque temos vivido dias
de insegurança, de violência, de ansiedade. A gente ouve cada vez mais relatos, né, de principalmente jovens com transtornos, com bipolaridade e transtornos que a gente nem sabia o nome e que agora está se descobrindo e que traz dentro da pessoa uma inquietação em que ela não consegue ter a paz. Mas nós precisamos, enquanto filhos de Deus, aqueles que são abençoados, nós precisamos ter condições de transmitir a paz do Senhor. E esse reino é um reino de alegria. A alegria do Senhor é algo que realmente faz toda a diferença, né? A gente percebe nos filhos de Deus uma alegria que os outros não têm. Eu acredito que todo mundo aqui já teve uma experiência de alguém comentar, e se você não teve, é bom você fazer uma reflexão, de alguém comentar a respeito da sua postura. Como você é alegre. O servo de Deus, ele sempre ouve isso. Como o teu sorriso é diferente. Como a tua presença é diferente. Nós precisamos pegar isso em nós. Nós precisamos chegar num ambiente e trazer esse reino. Esse reino é trazido por nós quando nós estamos experimentando e vivendo dessa comunhão, que é ter a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Romanos, capítulo 14, 17, vai dizer exatamente isso, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E o Salmo 67, versículos 6 e 7, ele vai dizer que nós devemos trazer um testemunho, que a bênção do Senhor traz testemunho. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. A bênção do Senhor sobre a sua vida, ela traz um testemunho tão grande que toda a terra observa e teme ao Senhor. Nós precisamos, como igreja, trazer esse impacto sobre a sociedade. Fazer com que as pessoas nos vejam e temam ao Senhor. Temam no sentido de saber que existe um Deus que é justo e que é fiel. E que trabalha por aqueles que nele esperam, ao ponto deles desejarem ser aquelas pessoas que não esperam em si mesmos, mas que esperam no Senhor. Nosso impacto, o nosso testemunho. Gênesis capítulo 24, versículo 1, diz que era Abraão velho e adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Em tudo. E sempre que a gente fala sobre bênção, esse personagem nos vem à memória, Abraão. Porque ele teve uma aliança com o Pai. E uma aliança que trazia uma bênção. E uma bênção que nos alcança. Então, o que eu quero dizer hoje é que se Abraão
ele era abençoado em tudo. Eu e você seremos abençoados em tudo. Porque sobre nós está a mesma bênção de Abraão. Nós tomamos parte na bênção de Abraão. Nós podemos nos dizer filhos de Abraão. Nós podemos nos dizer Israel do Senhor. A palavra que o Senhor trouxe sobre a vida de Abraão e a aliança de Deus com Abraão foi uma aliança que trazia para gerações futuras. Havia sobre ele uma promessa que ia muito além do seu próprio tempo. E essa promessa tratava de mim e de você. A palavra do Senhor diz para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Eu e você estamos inseridos nessa aliança, porque da descendência de Abraão, o Senhor trouxe para nós uma aliança que jamais poderá ser quebrada. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Versículos 13 e 14. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, eu e você. Aleluia? Por Jesus Cristo, para que nele nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Às vezes a gente fica achando que um dia eu vou ser abençoada, um dia o Senhor vai liberar uma palavra de bênção, de vitória sobre a minha vida, e às vezes a gente até corre atrás disso, né? Mas eu quero dizer para você que já foi liberado. Já foi liberado, já foi entregue. As bênçãos do Senhor, todas elas, já foram liberadas para você. Mas é preciso que a gente tome posse dessas bênçãos que o Senhor liberou na cruz por nós. E eu quero dizer para você que a bênção do Senhor, ela não é resposta de oração. Não é. Você não vai alcançar a bênção orando e pedindo. O Senhor deixou um manual para que nós alcançássemos as suas bênçãos. E você vai alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida, obedecendo a sua palavra. O Salmo 1, ele fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, ou se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando eu li isso, eu falei: Senhor, não é só ler a palavra. Não é só ler a palavra. Porque às vezes a gente lê a palavra e a gente acha que está fazendo alguma coisa, né? E eu me lembro que uma vez eu recebi um desafio, e aí eu chamei o meu marido. E eu gosto do Marcelo porque, entre outras coisas, é porque ele embarca nas minhas, né? E aí eu recebi esse desafio de ler a palavra, a Bíblia toda, em 4 meses. Falei: Marcelo, vamos? Ele: vamos. E aí a gente começou aquele período, lia-se 7 a 9 capítulos por dia. Nós lemos a Bíblia em 4 meses. Mas eu ouso dizer aos irmãos que nós não aproveitamos nada daquela leitura. Foi só para bater meta, sabe? A gente lia naquela correria e não dava para parar para meditar, porque se a gente fosse parar para meditar num texto daqueles, a gente não conseguia terminar os 7 do dia ou os 9 do dia. Então, às vezes a gente tem aquela coisa de, a gente tem que ler a palavra, mas o texto diz que é muito mais que isso. Ter prazer nesta palavra e meditar nela de dia e de noite. Ter prazer na leitura da palavra não é ler para bater meta. Ter prazer na leitura da palavra não é ler porque está no grupo da leitura. Ter prazer na leitura da palavra não é ler porque a mãe mandou você ler um capítulo antes de dormir. Quantos já passaram por isso? Quem é filho de crente, como eu, né? A mãe manda você ler. Eu tinha um conhecido que quando os pais do pai dele falavam para ele ler, ele e o irmão dele, eles fingiam que estavam dormindo, para não ler. Aí o pai sabia que eles estavam acordados, lia para eles. Lia. E eles lá, e lia. E hoje, ele é pastor da primeira igreja batista de Maceió. Um homem muito requisitado, cheio da unção do Senhor. Porque aprendeu a ter prazer na palavra. Aprendeu a buscar ao Senhor. E a gente precisa ter essa experiência de ter o nosso momento com Deus não por uma obrigação. Nós precisamos ter esse prazer. Nós precisamos ter essa satisfação. Nós precisamos reservar um momento, marcar um encontro, abrir mão de outras coisas. E se dedicar. Aí você vai ser bem-aventurado. Aí a palavra diz que você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá os frutos na estação certa. Isso é bênção. Você frutificar no tempo certo. Isso é bênção. Você não ser precoce em nada. Isso é bênção. Você não ser atrasado em nada. Você está no tempo certo. Bênção é você saber qual é o tempo que o Senhor tem para a sua vida. Qual é o tempo que o Senhor tem para você? Bênção é você saber identificar
o tempo que você está vivendo. Não só individualmente, mas também o tempo que a igreja de Deus está vivendo. Porque quando a gente sabe, e isso nos é revelado pelo Espírito Santo, e isso é alcançado por intimidade, quando a gente consegue identificar que tempo nós estamos vivendo e qual é o mover nesse tempo, aí você vai se mover na direção certa. Você vai se mover no ritmo certo. Você vai se mover na companhia certa. E só uma leitura não vai trazer a você esse entendimento, porque isso é revelado pelo Espírito. É preciso que você se dedique um pouco mais, busque essa intimidade, pague um preço. E no início não é fácil, no início é tedioso, no início é cansativo. Eu não vou dizer que não é, né? Eu poderia dizer que, desde que eu comecei a buscar o Senhor, foi assim. Não. Teve muitos momentos em que eu tive que persistir na leitura. Teve muitos momentos que eu tive que pedir para o Espírito Santo colocar sobre mim o desejo de buscar ao Senhor. Senhor, coloca sobre mim. Porque muitas vezes a nossa carne não quer. A maioria das vezes a nossa carne não quer. Mas é necessário que a gente mate a nossa carne. E se você já passou por esse processo, ou se você passa por esse processo, você sabe que sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Por mais que você comece com um pouco de dificuldade, sempre vale a pena buscar o Senhor. Sempre vale a pena se dedicar a Ele. Porque quando a gente se encontra com Ele, Ele nos traz uma resposta. Ele nos traz um crescimento. Ele nos traz uma visão. Quando eu digo visão, eu quero dizer discernimento, entendimento, lucidez, sabedoria. Sabedoria. Quando a gente se encontra com Ele, a gente fica mais esperto, né, pastor? A gente fica mais esperto. Ele começa a nos fazer crescer, a nos fazer avançar. Isso é andar em bênção. Isso é viver a bênção do Senhor. Então, bênção não é resposta de oração. Bênção também não é bonança. Que às vezes a gente fica buscando bonança. A gente fica buscando não ter dificuldade, não passar problemas, não ter nenhum atrito. E eu não sei que evangelho é esse, mas Deus não nos prometeu isso. A Bíblia, em momento algum, diz que você não vai passar por dificuldade. Diz que você vai vencer. Diz que você vai ter vitória. Diz para você ficar firme. Diz para você ser corajoso. Diz para você ser forte. Diz para você não ter medo. Para pensar. Se eu não vou passar por dificuldade nenhuma, para que eu preciso ser corajosa? Eu posso ser totalmente covarde, não vou passar por dificuldade alguma.
Mas se a palavra diz para que eu tenha coragem, se a palavra me diz não temas, está implícito, né? Vai ter sim. Então busque a bênção de Deus, mas não busque bonança, porque você não vai ter. O Senhor, Ele traz para nós condições de enfrentarmos, condições de vencermos. Esse homem que recebeu essa aliança com Deus, chamado Abraão, ele declarou bênção sobre os seus filhos. Ele declarou a bênção sobre Isaac. E aí a gente vê que Isaac, ele teve a preocupação de, antes de morrer, declarar uma bênção sobre o seu filho Esaú. Quem recebeu essa bênção foi Jacó. E olha a vida de Jacó. Se bênção fosse bonança, eu dizia que esse homem não foi abençoado. Acabou de receber a bênção de seu pai. Teve que fugir. Passou a noite no ermo, tendo pedra como travesseiro. Você tem um travesseiro para dormir? Aquele homem que recebeu a bênção não tinha. Foi enganado por seu sogro. Você já foi enganado? Já passaram a perna em você? Já te passaram para trás? Não significa que a bênção do Senhor não está sobre você. Talvez não tenha nem sido a última vez. Pode ser que mais vezes você venha se decepcionar. Pode ser que mais vezes você venha a ser traído. Pode ser que mais vezes você venha a ser abandonado. Pode ser que mais vezes você venha a ser caluniado. Pode ser que mais vezes você venha perder a chance que era a tua vez. Sabe quando é a sua vez e outro vem e pega a tua vez? Pode ser que mais vezes você venha ficar frustrado. Mas a bênção do Senhor está sobre você. Você precisa ter essa certeza. A bênção do Senhor está sobre mim. E não importa a circunstância que você enfrente, não importa a dificuldade, a dor, o tamanho do seu gigante, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. E quando a bênção do Senhor vem sobre nós, a presença dEle, a comunhão, a intimidade, isso nos transforma. Não dá para ser a mesma pessoa. Jacó teve o seu nome mudado quando teve um encontro com Deus. E aí eu vejo, depois da experiência que ele teve, quando o seu filho caçula nasce, que sua esposa lhe dá um nome em referência à sua dor. Aquele homem que já tinha experimentado o que é ser abençoado, ele abençoou seu filho com outro nome. Ele diz que você é filho da minha mão direita, Benjamim, filho da minha força. Assim é quando a gente se encontra com Cristo nas nossas vidas. O apóstolo João, o discípulo João, ele vai dizer
que o Senhor, lá no capítulo 1 do Evangelho, que o Senhor Jesus veio para aqueles que eram seus. Mas aqueles que eram seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, eu gosto da versão que diz, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Algumas versões deles o direito, mas quando diz poder, é isso que Deus tem. Direito nem sempre a gente acessa. Mas quando você recebe poder, a sua vida muda. Isso que é um encontro com Deus, com a bênção de Deus, vem sobre nós. E a palavra diz que as bênçãos nos alcançarão, nos perseguirão. Então, amado e amada, para de correr atrás de bênção. Para. Corre a paz do Senhor. Corre atrás dele. Busca intimidade com ele. Busca aprender dele. Busca estar junto dele. Busca trazer o reino de Deus. Não é isso que fala no Evangelho de Mateus? Buscar primeiro o reino, a sua justiça e todas as demais coisas. Ou todas estas coisas e serão acrescentadas. Confia. Essa palavra que eu quero declarar sobre essa igreja hoje. Esta igreja é uma igreja abençoada. Esse local é um local onde é derramado a bênção de Deus. A bênção de Deus é a unção do Senhor sobre a sua vida, te liberando para crescer, para avançar, para multiplicar. Mas essa multiplicação virá da sua comunhão com Deus, do seu compromisso com Ele, do seu dedicar, do seu buscar, do seu priorizar a Ele. E aí todo o resto vai se cumprir na sua vida. E aí toda luta travada, você não vai estar batalhando sozinho. Você vai estar acompanhado. Eu louvo ao Senhor porque Ele tem essa preocupação com a gente de nos abençoar. E esse texto de Deuteronômio, quando Moisés escreveu esse texto, todo esse livro de Deuteronômio eu entendo como uma demonstração de amor e de cuidado. Porque tudo que está escrito no livro de Deuteronômio já havia sido dito ao povo de Deus. Já havia sido falado. E aí quando Moisés chega no fim da sua vida, quando ele chega no momento de estar tendo tudo consumado, a sua missão cumprida, ele está com aquele povo diante da terra, pronto para avançar, para tomar posse. Ele olha para cada uma daquelas pessoas. A maioria deles nasceram ali, naquele deserto, naquela caminhada. A maioria deles não viu o mar se abrir. A maioria deles não foi escravo no Egito. A maioria deles nasceu ali no momento em que eles já eram livres e que já viviam totalmente na dependência de Deus, recebendo todos os dias o maná do céu. Mas Moisés havia vivido experiências maiores.
E nós temos aqui hoje pessoas que já viveram experiências maiores com Deus. Nós temos nessa igreja algumas pessoas que já experimentaram o milagre de Deus. Nós temos algumas pessoas que chegaram aqui e sabem o que é fazer uma campanha para comprar um ventilador para o templo. Nem todos chegaram com essas cadeiras, nem todos chegaram com ar-condicionado. E é para você que eu quero falar. Você que já viu os milagres, você que já atravessou deserto, você que já viu Deus falando neste altar. Existe aqui uma geração que está chegando, que está começando a caminhada. Nós temos aqui alguns com menos de 18, com menos de 20. E se você já viveu experiências sobrenaturais com Deus, se você já viu a mão de Deus agir, às vezes você olha para a garotada e pensa assim: não sabem, não têm o compromisso que eu tenho, não viveram o que eu vivi, não viram o que eu vi. Moisés olhou para aquele povo e ele se compadeceu. Ele amou. E ele escreveu tudo de novo. Ele relembrou. E eu quero despertar nessa noite você. Você que tem um tempo de caminhada com Deus. Não se acomode na sua posição. Você já subiu o monte? Você já ouviu a voz? Você já viu o fogo queimar? Tem uma molecada aqui que ainda não viu. E essa molecada precisa que você declare a bênção do Senhor sobre eles. Essa galera precisa que você compartilhe. Nina precisa saber que nesse lugar existe um Deus que faz milagres. Essa igreja não pode ser um lugar só daqueles que já estão há muito tempo na caminhada. A gente precisa dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos interceder. Nós precisamos abençoar. Nós precisamos caminhar junto. Com Davi, com Pedro Henrique, com João, com outro João que não está aqui hoje, com Marcela. A gente precisa olhar para eles. A gente precisa abraçar eles. A gente precisa abençoar. A gente precisa declarar sobre eles: Senhor, aquilo que o Senhor fez para aquecer o meu coração, faz com eles. Eu gostaria de convidar todas as pessoas que hoje estão aqui e que têm menos de 18 anos para se chegar aqui nesse altar. Nós queremos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Bora, não espera a gente chamar 2 vezes não. Se você não fez 18, aproveita.
em cima? Desce. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos abençoar a vida de vocês. Nós queremos pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida de vocês. Cadê o ministério de intercessão? Quem é que está aí do ministério de intercessão hoje? Fica de pé. Vem para cá. Você que é ministério de intercessão e está aqui hoje, vem para cá. Chega junto de um desses jovens aqui. Vem, gente. Coloca a tua mão. Libera a unção, profetiza. Aleluia. Se você não é membro do ministério de intercessão, mas o Espírito Santo está incomodando você, não fica parado não, vem para cá. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida nessa hora. Nós queremos declarar, fica à vontade, Tiago. Pode ministrar, pode louvar. O Senhor quer fazer hoje aqui nesse lugar. O Senhor quer abençoar. O Senhor quer derramar unção sobre vocês. Vocês são essa igreja hoje. A bênção do Senhor está sobre vocês. Nós queremos declarar sobre a vida de cada um de vocês. Senhor, toma os teus filhos agora, Pai. Vem e derrama a tua unção, Senhor. Toma, Senhor Jesus, teus filhos, tuas filhas, ó Pai. Eles conhecem o teu nome, ó Deus. Mas eles precisam, Senhor, ser encaminhados. Eles precisam ser conduzidos. Eles precisam ser direcionados, ó Deus. Ó Espírito Santo, venha sobre eles, Deus. Derrama sobre eles da tua unção. Sela a aliança com os teus filhos, Senhor, nessa hora. Faz, Senhor Jesus, agora acordos com eles. Sela compromisso, Senhor, em nome de Jesus.